Amém, pessoal? Boa noite. Graça e paz a todos vocês. É um dia bastante importante, um dia histórico no nosso país. E eu queria começar essa reunião orando ao Senhor e pedindo realmente para que a nação brasileira se ache outra vez, se encontre, porque nós precisamos de mais, de direção segura nesse país. E a Bíblia diz que nós devemos, em primeiro lugar, orar por aqueles que estão investidos de autoridade, orar por aqueles que precisam conduzir a nossa nação. Vamos orar, abaixe a sua fronte onde você está. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos brasileiros, nós somos cristãos, nós estamos aqui hoje, Pai, rogando pela nossa nação, rogando que o Espírito Santo esteja conduzindo todo esse processo, para que realmente haja paz no nosso país, haja justiça no nosso país, e haja ao mesmo tempo, Pai, um governo capaz de colocar o nosso país nos trilhos novamente, ó Deus, de uma pátria que realmente merece, ó Pai, um governo segundo o Teu coração. E nós oramos por isso, nós pedimos como cristãos nesse país, que venha o Teu reino, que venha a Tua justiça, que venha, Senhor, a Tua paz sobre a nossa nação. E que juntos possamos, ó Deus, ainda vislumbrar como é uma nação guiada pela mão do Senhor, pela mão justa do Senhor. Nós agradecemos por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Na semana passada, nós falamos para vocês, o pastor Felipe colocou muito bem aqui, a questão da volta de Cristo, segundo as palavras do Senhor Jesus. E hoje à noite, nós queremos fazer um pequeno aditivo aí, não contrariando em nada as palavras que ele nos falou, até porque essa não é a nossa pretensão hoje à noite aqui, mas é colocar aquilo que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, chama a nossa atenção. Tá? Então eu gostaria que você estivesse acompanhando comigo, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo de número 2, tá? Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo de número 2. Por favor, vamos abrir a palavra do Senhor ali, enquanto todos estão achando. Juliano, liga mais um pouco as luzes, para o pessoal poder também ler a Bíblia, por favor. Aí na plateia. Isso, pode ligar mais luzes, para que todo mundo possa ler. Amém, pessoal? Todos acharam? 2 Tessalonicenses? Por que essa carta foi escrita? Gente, essa carta foi escrita porque no meio dos Tessalonicenses já havia um entendimento de que o Senhor Jesus estava voltando na geração deles. Então lá nos dias de Paulo já havia esse entendimento, Jesus vai voltar. E aí sabe o que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a deixar de trabalhar, o pessoal começou a se meter na vida alheia, o pessoal começou a viver uma vida como se não houvesse amanhã, não houvesse o amanhã. E aí o apóstolo Paulo, olhando para essa atitude dos Tessalonicenses, escreve 2 cartas, e as duas, em muitos trechos, está falando sobre a volta de Jesus. Eu vou principalmente basear a minha mensagem nesse capítulo 2, de 2 Tessalonicenses. Mas tem outros trechos em 1 Tessalonicenses, onde Paulo também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando
que ele mesmo é Deus. Versículo 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso, desse homem do pecado, né? É segundo a ação de Satanás. E agora percebam. Com todo poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E ainda o 11 e o 12. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. As primeiras duas atitudes que o Paulo coloca aqui, o apóstolo Paulo coloca para essa igreja em relação à vinda de Jesus. Quando nós falamos da vinda de Jesus, ele fala, por favor, não se deixem abalar. Abalar tem a ver com o sistema nervoso, tem a ver com essa questão de que no nosso coração, não é, e na nossa alma, há um duplo problema. Nós queremos a vinda de Jesus e nós não queremos a vinda de Jesus. Porque ainda existem muitos planos que você quer e que eu quero. É ou não é? A gente quer casar, amém? Tem um pessoal aí dizendo amém. Tem pessoas que querem ter neto, sim ou não? Tem pessoas que querem viajar, pessoas que querem ter uma carreira. Tudo isso a gente quer no nosso coração, tá? E aí o nosso coração, não é, ouve essa palavra de que Jesus está próximo e ele se abala. Será que Deus não vai cumprir os desejos do meu coração? A Bíblia não fala que ele vai cumprir todos os nossos desejos. E muita coisa vai ficar pelo caminho. Agora, também tem uma outra atitude. Tem gente que não quer estudar mais. Tem gente que me falou assim, eu ia fazer uma pós-graduação, não vou mais. Tá? Ou então, para que eu preciso me esforçar? Porque o Senhor Jesus está voltando. É a atitude da complacência. Aquele negócio assim, não adianta mais se esforçar. Jesus está às portas. Tá? Então, para aqueles que têm os planos, não é, de crescer, de fazer coisas ainda, não é? A Bíblia diz assim, continue trabalhando. Não deixe de fazer. Porque você não sabe quando o seu Senhor vai voltar. E para aqueles que têm uma atitude de complacência, também não entre nessa, porque isso não é devido a um cristão. O cristão, ele tem que ser, realmente, temos que sentir a sua falta no dia da ressurreição e do arrebatamento. Como é que o mundo vai sentir falta dos cristãos? Porque eles foram os primeiros a proclamar a vinda de Jesus, eles estavam lá trabalhando, dando duro, fazendo diferença no mundo. Senão nós não seremos notados. Não vai fazer diferença a nossa falta aqui. E eles terão que notar. Então, não se deixe abalar. Não se deixe alarmar. O pessoal estava tão oriçado com essa notícia que eles ficaram, de um lado, não querendo mais trabalhar, não querendo mais fazer as coisas, se meter na vida dos outros, diz o Paulo, e dizendo assim, essa é a pior atitude possível. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção, pode passar aí, Juliano, vai continuando, por favor, quem está lá atrás, vai colocando aí, não se deixe abalar, não se deixe alarmar, cuidado com o engano. Que engano? Que engano é esse? O engano é mais ou menos assim, pessoal, segundo a carta aqui, que as pessoas, ao saberem da volta de Jesus,
começam a achar que tudo já está, não é, completado, não precisamos mais fazer nada, e nós começamos a entrar numa complacência em relação à palavra de Deus, não estudamos mais a sua vinda, não amamos mais a sua vinda, e não estamos mais prestando atenção nos sinais que o pastor Felipe colocou. Sabe por quê? Porque antes da vinda do Senhor Jesus vai vir uma época de grande engano espiritual, e ele relata agora os 2 grandes enganos espirituais que vão acontecer. Fortemente. E chega a tal ponto onde Deus mesmo vai purificar a sua igreja verdadeira e aquela que vai atrás dos enganos. O Senhor mesmo vai colaborar com isso. Ele vai purificar a sua igreja nos tempos do fim, para que ela ame a verdade e ame a vinda do nosso Senhor Jesus. Isso vai acontecer. Então, cuidado com o engano. Que engano? Vamos ver o próximo slide aí. Pode colocar. Próximo slide diz assim: 2 coisas vão acontecer. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus, a apostasia virá. E também virá o homem do pecado, o filho da perdição, que há de ser revelado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas 2 coisas. O que é apostasia? O pastor Felipe falou na semana passada um pouco sobre isso. E nós vamos falar também quem é este homem do pecado. Quem é este homem que vem trazer a maior enganação de todos os tempos? Se Hitler enganou a Alemanha e os levou à Segunda Guerra Mundial, falando da raça ariana, não é? E matou ali, na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 50 milhões de pessoas. Este homem é fichinha, tá? Hitler é fichinha para aquilo que este homem da perdição vai conseguir através do seu engano. Por quê? Porque este homem usará as mesmas coisas que Jesus usou na época em que ele estava neste mundo. E vocês vão ver daqui a pouco nesse texto. E é uma coisa assim, para confundir todo mundo. Mas como ele faz esse tipo de coisa? Parece Jesus. E muitos crentes, infelizmente, por não amarem a verdade, vão seguir este homem da perdição, com a sua sedução e com o seu engano. Então vamos um pouco mais adiante aí. Versículos 3 a 9. Diz assim: que nós não seremos arrebatados antes de reconhecermos essas 2 grandes coisas que vão acontecer antes da vinda de Jesus. Não seremos arrebatados. Para os Tessalonicenses o argumento era assim: eu e você ainda estamos aqui, nós ainda não vimos a apostasia, não vimos ainda o homem do pecado, por isso não podemos ser arrebatados. Esse é o argumento. Nós todos vamos ver ainda essa sedução das nações, essa sedução, não é, do homem do pecado, distorcendo a verdade e levando as pessoas a acreditar naquilo que não é divino, é contra a vontade de Deus. Ele falou que nós veremos este homem, que é um homem rebelde, que se revolta contra a palavra de Deus, mas ele é um sedutor das nações. O filho da perdição é chamado por João de o anticristo, mas aqui ele não é chamado assim. Interessante, tá? Ou seja, ele é um anticristo aqui também, porque ele se opõe à verdade, mas ele assim não é chamado por Paulo, tá? Ele pode ser também configurado assim, não é? Lá, segundo o texto joanino. Que mais? Ele será adorado no templo de Deus. Será que ele será um cristão desviado? Ou será que ele vem dos judeus? Muitos colocam que ele será um judeu, vindo como Jesus veio a este mundo, se encarnou, mas ele vem segundo a menção e o propósito de Satanás para enganar as nações. Tá? E como é que ele virá? Será que ele virá num templo cristão ou virá num templo judeu? Possivelmente o templo que será reconstruído em Jerusalém. Tá? Ele se sentará lá. E a Bíblia diz que ele será por um tempo ainda contido
por Deus. Por quê? Porque se a igreja ainda não foi arrebatada, quem é que está no mundo contendo este anticristo, este filho da perdição? É o Espírito Santo de Deus que mora em mim e em você. Tá? Senão ele seduziria e enganaria a todos. Mas a Bíblia diz que tem alguma coisa contendo ele. Ele não pode trabalhar segundo ele gostaria de trabalhar enquanto a igreja está neste mundo ainda. Nós ainda não fomos arrebatados. Ele então não é Satanás, mas a palavra de Deus diz que ele vem segundo o poder e os sinais e as maravilhas segundo Satanás. Por isso, olha gente, preste bem atenção aqui. O que o Paulo está falando em relação à segunda vinda de Jesus e o amor à verdade. O amor à sua palavra. A sua fé não pode se basear em sinais e maravilhas apenas. Se mais maravilhas, amém, eu já vi acontecer e quero que aconteça na sua vida. Mas irmão, critério de salvação, critério de vida eterna, critério da verdade, não é sinais e maravilhas. E esse cara fará mais sinais e maravilhas do que o mundo já viu. Só que ele vai fazer sinais e maravilhas segundo Satanás. Porque Satanás também tem poder e autoridade que lhe é dada por um tempo, para enganar a todo o povo que não crê em Jesus, e para enganar também a todos aqueles que não amam a verdade, e que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Então, muito importante saber disso. Paulo diz, você tem que amar a verdade, amar a palavra, amar Jesus, amar a sua igreja e o Espírito Santo. Mas quando se trata de sinais e maravilhas, cuidado com a enganação. Você pode estar indo atrás de um líder que ama a si mesmo, e que ama Satanás, e que ama tudo menos a verdade. Ele vai se colocar no templo de Deus, e ele mesmo vai dizer que ele é, não é, o próprio Deus, que ele é o próprio Deus, que ele é o critério da verdade. Então, sinais e maravilhas nos tempos do fim vão abundar. E a gente pensa assim, que é um avivamento. Possivelmente pode ser um avivamento, porque Deus faz isso na igreja quando Ele quer. Mas também teremos que levantar os nossos olhos para esse filho da perdição, um homem, um líder mundial, que vai se colocar como aquele que tem todos esses dons para curar, para fazer sinais e maravilhas, e muita gente vai correr atrás dele. Muita gente vai correr atrás dele. Próximo slide. Gente, nós temos então que reconhecer esses tempos. E para reconhecer esses tempos, a Bíblia diz também que o segundo sinal que vai acontecer por causa deste homem do pecado, deste anticristo, deste que se opõe a Deus e ao seu conhecimento e odeia a verdade. Por causa deste homem, muita gente vai deixar da fé. E vai deixar por causa da descrença em Deus. E vai amar mais os sinais e maravilhas que este homem vai fazer. Porque muita gente vai ser curada. Muita gente vai ser... não posso chamar abençoada. Vai ser falsamente abençoada por um tempo. Seguindo, não é? Este homem que não proclama a Deus. Não proclama a Deus. E no versículo 7 aqui diz, olha o versículo 7, é um versículo precioso. Ele diz que Deus mesmo vai entregar muitas pessoas às suas próprias ilusões. Deus vai purificar a igreja. E aqueles que só amaram sinais e maravilhas, vão começar a amar este homem do pecado. E diz a palavra de Deus que vão ficar aqui na terra, não vão subir. Agora, aqueles que amaram mais a verdade do que os sinais e maravilhas, que não são critério, né, essas sinais e maravilhas, para a sua salvação, esses vão ser aqueles preservados no meio dessa confusão geral que vai resultar numa debandada de muitos cristãos para o lado do anticristo. Muitos apostatarão.
O que é apostatar? É não amar mais a verdade. É não se abrir mais à verdade. O arrependimento não será mais pregado. O arrependimento, poucos ainda estarão pregando essa mensagem e estarão abertos para ela. Então, meus irmãos, começa a preparar o teu coração, porque aqui o apóstolo Paulo está falando muito da nossa época. Porque na nossa época está se criando um movimento muito grande, apenas para aquilo que afeta os nossos sentidos, para aquilo que a gente vê, para os sinais e maravilhas. Mas vai chegar um tempo onde amar apenas sinais e maravilhas não vai ser suficiente para a sua salvação. Não vai. Tem que amar o Senhor e tem que amar o critério da verdade, que é a palavra do Senhor. Paulo está advertindo para isso. E Paulo mesmo fazia sinais e maravilhas. O que mais está ligado à apostasia? Pode colocar o próximo slide aí. A Bíblia está revelando aqui, em 2 Tessalonicenses, que a apostasia tem a ver com o prazer em ouvir mentiras. Chega a se falar, uma das cartas de Pedro, que as pessoas terão comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes interessa. E isso é uma coisa negativa, porque muita gente diz assim, pastor, mas isso parece uma coisa boa, a gente só ouvir aquilo que nos interessa. Mas, quando você quer ouvir apenas aquilo que te interessa, você também começa a não filtrar mais. E você começa a se interessar mais por aquilo que não é verdade, que não é critério para a sua santificação, para a sua salvação, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Por quê? Porque apela apenas para os sentidos, apela apenas para o seu bel prazer, e não para a transformação da alma e para a preparação da sua vida para a segunda vinda de Jesus. O homem do pecado e a apostasia andam juntos. E muitos serão enganados. Quem será este homem, pastor? Nós vamos reconhecê-lo? Nós vamos. Porque a Bíblia fala dele claramente. Muitos homens se levantaram por aí e começaram a proclamar a si mesmo como Cristos. Sun Myung-moon, lá da Coreia do Sul, se levantou e fez aqueles casamentos gigantescos de vários homens e mulheres em estádios de futebol, as centenas e centenas de casamentos, e ele se proclamou, eu sou Deus. E multidões na América, na Coreia, fizeram-se seguidores deste homem. Até hoje, eu li a história dele nessa semana. É incrível, ele declara os seus filhos como sendo filhos sem pecado. Só que na verdade o que acontece? Que a maioria dos 7 filhos deste homem estão enfurnados em drogas ilícitas, estão enfurnados em prostituição e tudo aquilo que se levanta contra Deus. É um pequenininho, anticristo que já está se levantando. Mas não vai ter comparação com este homem. Porque o Sun Myung-moon, rapidamente um FBI, levanta a ficha dele e diz, esse aqui é uma falsidade. É só levantar o imposto de renda dele e já podemos prendê-lo, levá-lo à prisão. Então, a apostasia e o anticristo, este filho do pecado, estarão andando juntos. Como é que nós seremos protegidos dessa época? Como é que nós seremos protegidos dessa sedução? Como é que nós seremos protegidos para não amarmos aquilo que apela para os nossos sentidos? E nós estamos numa época em que tudo apela apenas para os nossos sentidos. Visão, tato, olfato. O que satisfaz isso, nós vamos atrás, rapidamente. Então, querido, próxima tela agora fala sobre o amor à verdade. O amor à verdade é o critério para todas as coisas. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Será que Jesus ainda é o alvo, a referência da sua vida cristã? Paulo fala de que aqueles que vão amar a verdade, aqueles que vão amar Jesus, aqueles que vão amar a palavra serão tremendamente provados para não seguirem a apostasia, este filho do pecado, este anticristo, esse que vai satisfazer os sentidos das pessoas,
vai ter cura, vai ter sinais e maravilhas segundo Satanás. Jesus ainda é o amor da sua vida. Jesus satisfaz, como diz a palavra nos Salmos, os desejos mais profundos do teu coração. Você o ama tanto a ponto de obedecer a sua palavra, mesmo num tempo assim, onde tudo parece ir bem, onde nesses primeiros anos parece que tudo vai bem. Mas na verdade, muitos estão se desviando da fé, muitos estão entregando o que de mais precioso tem no seu coração, que é a presença de Jesus, e deixam-se seduzir pelo homem do pecado, e a apostasia toma conta das suas vidas. Se Jesus é caminho, verdade e vida, nós não podemos abrir mão disso. Nenhuma cura, por mais miraculosa e espetacular que seja, não pode ser o critério da tua salvação. É a pessoa de Jesus na sua vida, transformando o teu coração a cada dia. Próxima tela, e eu quero terminar com isso. Os conselhos de Paulo em 2 Tessalonicenses, tem vários, mas eu queria simplesmente sublinhar alguns que vão ser o antídoto para essa época. Preste atenção e sublinhe aí os versículos, se você puder, tá? 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 14, sublinhe aí. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos, porque Ele nos chamou para isso por meio do Evangelho, a fim de que tomássemos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você tem que ficar grato? Não é só porque você foi curado, não é porque você foi abençoado, não é porque você está vivendo numa época nesse país onde você não sabe o dia de amanhã, mas mesmo assim você está bem ainda. Não é só por isso. A sua gratidão tem que estar baseada no fato de que Deus chamou você para amá-lo, que Deus chamou você para viver com Ele, e que Cristo satisfaz todo o desejo do teu coração. Ele é o centro, Ele é a referência. Deixa eu repetir, esta vai ser a diferença entre esse anticristo que adora tudo menos a Deus, e ele se coloca como Deus, e essa questão do Paulo aqui. Pelo que você é grato? Por que você está aqui hoje? É porque você foi eleito por Deus para a salvação. E essa eleição, esse chamado, te elevou e te tornou digno de ser um filho de Deus para a glória de Deus Pai. Segundo lugar, sublinhe aí, versículo 15, uma outra razão. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Ou seja, aquilo que o apóstolo pregou, aquilo que Jesus pregou, aquilo que nos chegou como carta viva, o Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo, tudo que está na palavra do Senhor, ame isso, devore isso, decore isso. Eu acabei de ler um livro chamado O Afegão. É um livro sobre como os muçulmanos ensinam as suas crianças desde pequeno a decorar os 666 versículos do Alcorão. E eles decoram. Sabe como é que eles matam aqueles cristãos que o pastor Felipe mostrou para nós ali, não é? Sendo prontos para degolar na Síria? Eles dizem assim: repita o versículo tal do Alcorão, e se o cara não souber, ele é morto na hora, porque esse é um cristão. Então, nesse livro, O Afegão, eu percebo assim como essa gente fanatizada assim, é fanatizada, mas eles dão a vida por um livro que gera morte. E você tem celular, tablet, tem computador, tem gente que não gosta de ler, aí fica ouvindo a voz do narrador, você ouve a Bíblia, até para cego você, né, pode ouvir, você pode ler em braille, qualquer coisa pela Bíblia é feita hoje para que a Bíblia chegue até os confins da terra. Eu pergunto para você, sem querer ser fanático agora, o quanto você tem amado este livro?
o quanto você tem amado a verdade. Porque sem esse critério profundamente enraizado no seu coração, você pode ser uma vítima fácil deste homem da perdição. Quando ele surgir, muita gente vai dizer: meu Deus, Jesus está voltando, olha aí os grandes sinais. A Bíblia diz: não vão atrás dele, porque esse é um engano que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Então, gente, estudem 1 Tessalonicenses essa semana, 2 Tessalonicenses, amem as palavras de Paulo, porque ele está trabalhando para que você e eu estejamos firmes na verdade, amando a verdade, até o dia da vinda de Jesus. Terceiro item que Paulo coloca como conselho aqui em 2 Tessalonicenses: trabalhem normalmente. Um dia perguntaram para o Martinho Lutero assim: Martinho Lutero, se amanhã Jesus Cristo voltasse amanhã, e amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, você está pregando aqui, beleza, parece que você está preparado para a vinda de Jesus. Lutero, e amanhã, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Ele pensou um minuto e disse assim: eu plantaria uma árvore. O cara olhou para ele e disse assim: você é meio biruta, né, Lutero, porque você não ia pedir perdão para alguém, você não ia correr atrás de alguma pessoa para acertar a sua vida, você não ia pagar as contas, você não ia deixar o teu nome limpo na praça para ir para o céu limpinho? Ele falou assim: o que já me deixou limpinho foi o sangue de Jesus. E amanhã é segunda-feira. Segunda-feira eu planto árvore, porque eu já estou preparado, eu vou fazer a mesma coisa. Querido, eu não sei o que você faz na segunda, mas eu espero que você trabalhe normalmente. Porque quem foi lavado no sangue de Jesus, quem ama a verdade, já está, preparado para subir. Está fraco esse amém, hein? Ah, pastor, eu não queria trabalhar muito não quero fazer pós-graduação. Eu vou começar a dormir mais, porque já pensou, Jesus me pega na cama, eu vou subindo assim, maravilha, né? O apóstolo Paulo disse: gente, trabalhe normalmente, faça o que você tem que fazer, porque as pessoas têm que sentir falta dos cristãos. O cristão era aquele que chegava aqui em primeiro lugar, batia o ponto e dizia: bom dia, pessoal, posso servir o cafezinho para vocês? O cristão não fica reclamando que café é ruim, ele vai lá e serve o cafezinho. Queridos, né, ele sempre é alegre, ele chega lá despertando a turma. Trabalhe normalmente, porque os não cristãos têm que sentir falta de vocês no dia que vocês forem arrebatados, gente. Essa é a atitude. Estude, tire o seu PhD, faça o seu mestrado, não é? Namore para casar, sim, namore para casar, não é? Tenham filhos, porque vai ser uma bênção você ser arrebatado com o seu bebê no colo. Que barato vai ser isso, gente. Tenha filhos, não tem problema. E mais uma dica do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 13, ele termina dizendo: e não cansem de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Sabe por quê? Porque esse mundo está cansado, está cansando de fazer o bem. E sobra um único lugar na face da terra que deve fazer o bem. Diga para a pessoa do seu lado: é você. E sou eu. É você e sou eu. Os únicos que ainda têm pique, têm Jesus, têm capacidade, têm vontade de fazer o bem. E, gente, na semana que vem tem várias oportunidades para fazer o bem. Tem célula, amém? Tem que ir na célula, levar os teus irmãos. Na sexta-feira, Cezinha está aqui, César, né? Quinha, estão aí. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Marcelo, levanta a mão. Levanta a mão aí. Nós vamos lá, não é, na casa de apoio, e vamos fazer um churrasco para aquelas pessoas que precisam, não só de churrasco, precisam de Jesus. Amém? Então todos os homens: ai pastor, mas não vai ter o nosso dominó aqui? Não vai. Vai ter
fazer o bem lá naquela casa de apoio. Sabe por quê? Pastor Felipe leu na semana passada. Senhor, mas quando estivemos com fome e foste nos visitar? Mas quando estivemos com sede e nos deste de beber? Mas quando estivemos nu ou na cadeia e foste me visitar? Aí Jesus falou, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim mesmo. Igreja, está na hora de sacudir essa poeira aí, tá? E começar a ir para fora, porque as pessoas estão esperando pelo seu gesto de bondade, que remete a Jesus, que remete a coisas boas, que remete a salvação. E palmas para Jesus, gente, que Ele está voltando. Palma para Jesus. Equipe de louvor, por favor, venha à frente. Eu quero cantar aquela velha música. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Fica de pé, tá? O clarim que chama os crentes. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo. Multidões já conquistou. Não vai ser o anticristo que vai conquistar apenas multidões. Você e eu estaremos numa multidão. Uma multidão grande. Enorme. Porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Vamos cantar aí, meu filho. Vamos lá. Glória, glória. Tá fraco. Parece que vocês não querem subir, né, gente? Parece que vocês não querem subir. Vamos lá de novo agora comigo. Glória, glória. Melhorou. Amém. Glória, glória. Levante a sua mão para Jesus, gente. Aleluia. Glória. Aleluia, vencendo, vem Jesus. De novo. Glória, glória, Aleluia. glória, glória, Aleluia. Ô glória. seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Ô glória, canta aí, pessoal. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia. glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Que chama os crentes. Gente, desculpe aí, mas o Marcelo vai dar para nós o endereço da casa, e eu quero que os homens se comprometam, tá? Nós vamos passar depois pelo WhatsApp, pelo grupo, mas semana que vem, na sexta-feira, tamo junto lá. Qual é o endereço? Boa noite. O endereço é Rua Matias Cabuchi, atrás da DVA Caminhões, aqui em Barreiros. Passando o shopping, entrando depois do Comper. Passa o Comper, vem o Ceasa, entra na rua e à direita. É fácil o acesso, é uma casa abençoada e, né, estamos esperando vocês lá, todos os homens, né? Vai ter o dominó também, pastor. Vai ter o dominó. Então tá bom. Vencendo vem Jesus. Bate uma salva de palmas para ele.
Obrigado, Senhor, aleluia. Glórias ao teu santo nome. Oh, Jesus, prepara a tua igreja, prepara a tua igreja, prepara a tua igreja. Gente, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ele, permaneça firme, na verdade, permaneça firme, trabalhe, 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 não esqueça, não canse de fazer o bem. Amém? Amém.